E boa noite, chat. Boa noite a todos que estão acompanhando a live de hoje. Eu sou o Camarada Hidalgo, para quem não me conhece, aqui do canal do Camarada Hidalgo. E hoje a pauta é: a esquerda tem medo de sexo? Qual que é a parada da esquerda de que está regredindo para um moralismo e conservadorismo nas questões quando tratamos das questões de sexo, trabalho sexual e afins? Já é a segunda live que fazemos aqui no canal com essa temática. A primeira foi com a nossa pesquisadora Carol Bonomi. Desculpa, Carol, se eu pronunciei seu sobrenome errado. É um sobrenome muito diferente da Carol Bonomi. Falando exatamente sobre isso, ela falou um pouco sobre a pesquisa dela, então foi uma live muito boa e que diversas pessoas assistiram e gostaram. Hoje a gente vai falar com uma camarada, a Sam, que é uma trabalhadora sexual, que vai falar um pouco com a gente e até responder algumas questões, né? Afinal de contas, parece que existe uma certa dificuldade em certas alas da esquerda em abrirem o espaço para as trabalhadoras e trabalhadores sexuais falarem das questões que os afligem, né? Em vez disso, a gente acaba querendo falar por eles, sendo que não é assim que funciona, né? Afinal de contas, como é que a gente pode falar sobre uma categoria se a gente nem escuta ela para começo de conversa, né? Então, a gente não pode simplesmente fazer isso. E a camarada Sunny já está aqui no limbo da live. Deixa eu colocar ela aqui no canal. Oh, peraí. Perfeito. Boa noite, Sunny. Muito obrigado por participar da nossa live de hoje. A gente está na pré-live por enquanto, com aqueles minutinhos antes da live para a gente fazer os ajustes, ver se está tudo certo, se o microfone está funcionando, se a câmera está funcionando, se estamos sem nenhum problema técnico. Mas bem-vinda, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu, eu acho que eu não tô te ouvindo. Então, Tá, pera aí, acho que é porque o seu microfone ele deve estar captando assim quando você fala, tem que falar um pouco mais alto. Vamos ver. agora tá me ouvindo? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Aí deixa eu vou só. É. Só que eu acho que você tem que falar mais perto dele, porque às vezes você fala ele. É. Agora tá dando pra me escutar? Agora tá dando pra te escutar. Eu acho que eu vou desligar o ventilador aqui também, que ele tá atrapalhando. Peraí. Pode ser também. O meu microfone, meu ventilador tá ligado. O ventilador também tá ligado, não sei se ele tá atrapalhando o som Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Daí você consegue colocar a sua cara aí? Vamos ver se a gente. Aham, só um minutinho. Sem problema. Deixa eu avisar aqui o pessoal que a live tá no ar. Eu vou mandar o link direto do programa. Pera aí. Opa. Tô publicando em tudo que é lugar agora. Tipo, o Blue Sky agora que é o Twitter 2, então a gente tá aproveitando que tá começando a ter mais engajamento lá pra fazer algumas divulgações. Mas ainda é muito pequenininho, não tem comparação. Outro dia uma camarada perguntou por que, que eu ainda tô no Twitter. Eu tô no Twitter porque, primeiro, que eu sou doente, né? Não tenho muita escolha, sou uma pessoa doente. E o Twitter é a minha droga. Então é onde eu uso mais mesmo. Infelizmente é um antro de incel. E agora que o Elon Musk comprou, tá muito pior. Então, além de incel, tá cheio de nazi ainda. Então a gente fica um pouco mais. A gente fica um pouco mais assim receoso em querer usar a plataforma, mas fazer o que, né? É onde eu consigo divulgar minhas coisas, não tem jeito. Por enquanto é o que a gente tem. Bom, agora tá dando pra. Hum, acho que tá ok. Acho que tá ok. Quando a gente começar a conversar, se tiver algum problema de som, acho que eu pedi pra você colocar o mic mais perto de você. Você tem fone de ouvido? De repente, no microfone do fone de ouvido. Eu tô acostumado. É. Porque daí provavelmente com o microfone do fone de ouvido vai ser mais certeza que a gente não vai perder o áudio. O ruim de fazer live assim sem ter um estúdio
para que a gente pode chamar as pessoas, né? É isso, né? Porque a gente acaba não tendo equipamento adequado para as paradas. Mas Oi? a gente faz o que. Pô, acho que agora sim. Melhorou? Melhorou. Agora, tipo, agora a gente tá conseguindo. Porra, hoje o fone fez a boa, então. É, não, ele fez. É que é foda, né? Porque, que nem eu falei, eu tenho o meu mic aqui, porque eu faço live direto, então eu tive que comprar um mic. Mas não dá pra esperar que todo mundo tenha um microfone profissional em casa, né? Tipo, é Não, impossível. total. Então. A mim me falta vergonha na cara pra investir nesse negócio. Vou ser bem sincera com você. Eu sempre falo o que eu vou fazer, mas é assim, ó. Não, mas é Eu acho que complicado. eu vou ligar o ventilador porque tá um calor desgraçado e eu fechei a janela. Então, Não, liga o ventilador. Eu acho que o ventilador não tava atrapalhando no, agora no, vai, no né? som. Tá, peraí. É, acho que como tá no fone de ouvido, acho que não vai ter esse problema. Enquanto isso, a gente vai aqui fazendo alguns recados, né, chat? Se você quiser apoiar o canal, você sabe como apoiar o canal, tem nossa campanha de financiamento coletivo. Agora que a gente tá no YouTube, não tem mais sub, e eu não sei como é que funciona as paradas de superchat e tudo mais, então me deem dinheiro, porque eu gosto de ganhar dinheiro. E sigam o canal, curtam a live, compartilhem a live, deixem comentários depois também. E a gente sempre abre o final do programa para perguntas, então se vocês tiverem perguntas para fazer, vocês podem mandar no chat que a gente faz aqui, a gente deixa no finalzinho, a gente faz, né? Mas boa noite a todos que estão participando. E. Sabe, a primeira live que você faz assim? Primeira vez que alguém te convida pra um rolê Ah, desse? sim. Assim, na verdade, live em si não. Eu acho que eu já fiz uma. Não, perdão, já fiz duas. Já Hum, fiz duas para falar de trabalho sexual, só que era uma coisa meio nichada, né? Uma era de trabalhadoras para trabalhadores e uma outra que foi um pouco mais ampla, mas foram assim duas oportunidades e tal. Para tecnologia, vou ser bem sincera, eu sou um animal com rascos, então estou aqui ainda não, me que absurdo. adaptando, né? É isso. Não. Mas assim. Eu acho que. Mesmo aqui também é nichado, né? Afinal de contas, eu sou um pequeno criador de conteúdo. Mas ainda assim é um nicho que o pessoal sempre gosta de acompanhar, sempre elogia bastante o que a gente faz aqui. Então, por isso que eu continuo fazendo. E eu gosto de abordar esses assuntos porque eu sinto que existe, às vezes, um gap na esquerda falando de certos assuntos e trabalho sexual é um deles, porque parece que deixa todo mundo muito dividido, né? Uma parte é extremamente contra, uma outra parte é a favor, tem a galera que é indecisa, mas eu sinto muito que quem é contra e é a parte que tem a voz mais ativa, mais forte, que é mais ouvida. E sempre caem na mesma de que tá, beleza. Vocês conversaram com essas pessoas, com esses trabalhadores, trabalhadoras sexuais, para saber a situação deles, o que, que eles querem, como é que tá. Beleza, a gente tá numa sociedade capitalista, todo mundo se vende de alguma forma, né? Todo mundo faz algum tipo de trabalho. E trabalho sexual falam que é o trabalho mais velho do mundo. Também é o trabalho com menos direitos desde o início da história da humanidade. Então, quando a gente fala disso, parece que é um tabu, né, na esquerda. E eu sinto que não existe essa vontade de diálogo, não existe essa vontade de abrir os espaços para os trabalhadores falarem. E quando existe essa tentativa de aproximação, costuma ser muito hostil, né? Então, não é um espaço real assim de você sentar, conversar, entender as demandas da classe, entender que sim, existem pessoas que fazem trabalho sexual porque elas não tiveram escolha, elas acabaram, é o único caminho que elas conseguiram seguir. Inclusive, muitas pessoas trans vão para o trabalho sexual porque antigamente não existia outro trabalho que acolhiam elas, né, e eles. Mas essas pessoas que querem trabalhar com isso e essas pessoas não são ouvidas também. Então, sempre fica caindo naquela de vocês estão querendo aliciar pessoas para pornografia e tudo mais e querendo mostrar como é linda a pornografia, como é lindo você fazer isso e tudo mais, tal, não sei o quê. Então, Luciano, eu quero ouvir um pouco da sua perspectiva, né? Vamos começar aqui abrindo bem assim a nossa mesa. E eu quero começar primeiro com você se apresentando para quem não te conhece. Né, que eu tô falando aqui, falando, mas é que eu sou o host, é complicado, a gente tem que falar Não, bastante. tranquilo, tranquilo. Mas eu quero que você se apresente pros camaradas, as camaradas, os camaradas que estão aqui no canal e que vão ver essa live depois, um pouco sobre você, por favor. Bom, boa noite, né, para quem está aqui, para quem vai ver depois.
Eu sou a Sani, vulgo Deus Enais, Beatriz, porque as pessoas me conhecem por vários nomes, depende de onde elas vêm, né? Porque Beatriz é minha persona de trabalho, e tem gente que me conhece pelo Twitter, então é Deus Enais, enfim. Me chamo Sani, tenho 27 anos, sou trabalhadora sexual há 4 anos, e nesses 4 anos, hoje eu atuo, na verdade, tanto na área virtual quanto na área presencial, mas eu comecei no presencial, e aí com a pandemia, etc., eu acabei tendo que fazer essa adaptação, então trabalho também com venda de conteúdo e etc. Como eu falei, são 4 anos de trabalho sexual e 4 anos que eu enfrentei muito moralismo, e eu vou dizer que a minha decepção maior foi esse moralismo dentro do setor, não vou falar esquerda, mas do setor progressista como um todo. Né? Você falou a questão de ser a profissão mais antiga. Eu acho que o debate hoje, a gente está muito atrasado no debate e a gente está fazendo a pergunta errada. Porque, assim, as pessoas estão preocupadas no sentido de que, eu acho que deveria existir, eu acho que não deveria existir. Gente, a gente está falando da profissão mais antiga do mundo, sabe? Se deveria existir ou não, uma coisa que já existe há milhares de anos, sabe? Eu acho que a gente está fazendo a pergunta errada. E o nosso trabalho, ele passou por uma série, ele se manteve através, né, das mudanças da sociedade, né? Várias profissões que hoje praticamente não existem mais, enquanto a nossa, claro que com as devidas adaptações, a nossa permanece. Então, será que hoje a gente precisa debater se deveria existir ou não? Uma coisa que vai continuar existindo se você achar feio, se você achar legal, se você achar maneiro. A prostituição existe, pessoas se prostituem e ponto. Certo. Agora, quando eu falo de trabalho sexual, eu estou falando de trabalho, eu não estou falando o pessoal sempre fala que você está romantizando e tal. Sabe, existem várias carreiras romantizáveis por aí. Por exemplo, um exemplo é que eu falo que é a carreira de TI, por exemplo. As pessoas falam um monte de coisa que deve isso, deve aquilo, porque ganha em dólar, porque não sei o quê. E tem um monte de amigo meu passando perrengue, entendeu? Não é é um trabalho como qualquer outro, com as intempéries como qualquer outro, só que existe uma precarização, né? Isso não pode deixar de ser citado. É um trabalho precarizado, é um trabalho perigoso e é um trabalho inserido dentro de uma sociedade misógina, né? Isso tem que ser dito também. Não é só de oba-oba, não é só de vender um discurso de empoderamento, porque é trampo. Você não se sente empoderado, por exemplo, trabalhando no telemarketing. Você precisa pagar conta, assim como todo mundo. Então, assim, quando chegam para mim grupos feministas dizendo que prostituição não empodera ninguém, ok, mas trabalho no geral não empodera ninguém, sabe? Ninguém trabalha para ser cool kid ou Empodera o patrão, empoderamento. né? Que é ele que fica com Exatamente. toda a grana, tipo. Eu acho até engraçado Porque que algumas você pessoas vende falam. conteúdo e tem lucro na plataforma. Ok, cara, mas assim, se eu trabalho no supermercado, se eu trabalho num telemarketing, se eu trabalho numa loja de roupa, quem vai enriquecer, quem vai lucrar, é o patrão de qualquer forma. Então, não sei o que as pessoas querem dizer com isso, sabe? E tipo. Ai meu Deus, vou espirrar. À vontade. E eu acho engraçado, né? Porque as pessoas falam isso, né? Ah, mas daí, por exemplo, você trabalhou offline, não, home office. é, E as pessoas falam, né? Ah, mas se trabalhar para um OnlyFans, para um Privacy, whatever, você está enriquecendo estes homens brancos, ricos e não sei o que, com exploração do seu corpo. Eu peço para as pessoas me citarem um exemplo no capitalismo que a gente não está fazendo isso, não importa a profissão que a gente esteja, assim. Tipo, tá, por que vocês estão focando tanto nessa questão aqui? Porque já são trabalhadores e trabalhadoras precarizados desde sempre, né? No Brasil não é proibido o trabalho sexual, mas também não existe uma legislação mais ou menos protegendo trabalhadores sexuais. Né? Tem países, por exemplo, que punem quem consome o serviço e não a trabalhadora. Né? E vice-versa, tem países que proíbem a trabalhadora. Isso Né? é um problema, né? Porque, assim, por exemplo, a realidade que eu encontro hoje no Brasil, falando assim de realidade material, tá? Se isso tem respaldo na lei ou não, sinceramente, eu não tenho essa fonte aqui agora. Mas tudo bem, o trabalho sexual ele não é crime no Brasil, beleza. Mas construir um estabelecimento para este fim é crime no Brasil. O que é um paradoxo, porque você pode trabalhar, mas você não tem onde trabalhar. Entende? Então, os lugares que existem, obviamente, à margem, né? Então, a questão da marginalização também passa por essa questão legal, que também é mal resolvida, né?
E outra, as pessoas falam que, voltando ao que eu tinha falado sobre ter que existir ou não, em todos os lugares onde o trabalho sexual foi proibido ou foi totalmente criminalizado, o número de violência aumentou muito, né? O número de mortes de trabalhadoras sexuais aumentou muito. Ou seja, proibir realmente ajuda a gente, já que a gente, né, as pessoas estão preocupadas com as mulheres. Sabe, a proibição realmente ajuda a gente de alguma forma? Eu penso que não. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo com todas as proibições que aconteceram na história recente, como, por exemplo, vamos falar do começo do século passado, do século XX, com a proibição do álcool na lei seca nos Estados Unidos. Tudo que isso fez foi aumentar o crime organizado, explodir a violência, é, apareceram pessoas como Al Capone, que as pessoas acho que esquecem que ele era um traficante de bebidas alcoólicas, não de drogas, né? Hoje a gente fala de drogas, né? Que, novamente, a proibição aumenta o crime organizado, aumenta a violência e torna as pessoas que utilizam disso marginalizadas e colocam elas em risco. Trabalho sexual é a mesma coisa, né? E parece que eu sinto assim que todas as soluções que as pessoas tentam dar hoje, até algumas, como a gente falou, no campo progressista, não como a esquerda no geral, mas no campo progressista, é remetem muito a essas proibições da lei seca, né? Uhum. Que parece que é tentar tapar o sol com a peneira, em vez de realmente tentar resolver o problema. Parece que é só uma lei moralista para agradar a um certo setor da sociedade que vê esse tipo de prática com os maus olhos, mas que usa dela, né? Que eu acho que é importante Obrigada. dizer isso. Exatamente. Porque assim, eu não vou lembrar quem disse isso, mas naquela pocilga que é o Twitter, disseram que, porque Chernobyl. não é aquela pocilga lá, então assim, não que tenha muita credibilidade vindo de onde vem. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, disseram que, mas quando a revolução chegar, não sei o que lá, a gente vai pensar em melhores condições para que as mulheres não precisem se prostituir. Ok, meu parceiro, eu vou ter que ficar sentada esperando a revolução chegar. E o que vocês vão fazer para as pessoas que estão se prostituindo hoje, em 2024? Sabe? Não, porque, então assim, tem na esquerda e no campo progressista como um todo, tem essa idealização, melhor dizendo, né? De que, quando chegar, igual o volta de Cristo, né? Quando chegar o Vem comunismo, aí. é um eterno vem aí, né? Não, porque quando o comunismo chegar, as mulheres vão ter condições de estudar e poder realmente escolher os trabalhos e tal, sabe? Então, assim, tá, ok, beleza, bota fé pra caralho, mas o Massa. que a gente vai fazer até lá? Né? O que a gente pode fazer para quem está hoje dentro da prostituição? Sabe? Essa é a minha grande pergunta, no final das contas. Pois é, assim, eu quero. As pessoas, assim. As pessoas não olham. Essas pessoas não costumam olhar pros. Por exemplo, os trabalhadores do telemarketing, como, por exemplo, assim. Eles vão olhar pros trabalhadores sexuais. Tipo, o telemarketing hoje é uma das categorias mais precarizadas que existem. E dificilmente a gente vê ali uma organização forte ali dentro das categorias. Os sindicatos também são mega precarizados e peleguizados. Então, assim, são vários setores que estão sendo negligenciados, assim, porque parece que eles não fazem parte daquela massa trabalhadora mitológica que certas Nossa, partes da esquerda gostam de usar o chão para. de fábrica. Não existe o chão de fábrica mais no Brasil, por exemplo. Existe o trabalhador do Uber, existe o trabalhador do iFood, existe trabalhadores sexuais, existe telemarketing, existe uma extensa rede de precarização do trabalho que não se encaixa mais nesse trabalhador mitológico do chão de fábrica. E isso é um. Se a gente for falar aqui no escopo geral, isso é um projeto de poder já muito antigo que vem se desenvolvendo, que é exatamente para enfraquecer a classe trabalhadora. Só que as pessoas esquecem que trabalhadores sexuais, né? Tipo, talvez você pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que eu tô um pouco empolgado aqui também hoje. Sempre fizeram parte das greves, sempre estavam lá nas lutas pelos direitos das populações LGBTQIA+. É, Antigamente, os trabalhadores também estavam dos lados dessas pessoas quando precisavam. Então, assim, o que mudou? Sabe? Tipo, o que mudou de lá pra cá? Parece que a gente regrediu, sabe? Então,
Qual que é a sua perspectiva e visão sobre isso, Sani? Bom, você perguntou o que mudou, assim, falando como. Eu vou pegar um exemplo, né, do boom das plataformas e do discurso liberal e meritocrático em cima disso. Né? Claro que tem muito mais coisa, mas assim, só fazendo um apanhado um pouco mais micro e um pouco mais próximo da nossa realidade atual. Surgiu esse boom das plataformas, né, e tal, e aí você é dono do seu próprio negócio, você é seu próprio patrão. Claro que isso acontece também em outras categorias, né? Então, assim, eu acho que dentre várias questões, esse discurso de você ser o seu próprio patrão, de você ser dono do seu próprio negócio, de você ser dono do seu próprio nariz, trouxe para mim uma individualização da coisa que impede agir como classe. Né? Eu acho que é o que eu vejo hoje em dia Precisamente. no trabalho sexual. Porque você vê, fulaninha, né? É o que eu sempre falo, a puta, eu vou falar português, claro, puta, ela só existe para dois extremos. Ou você é uma cracuda debaixo da ponte, né? Cachorro lambendo sua ferida, uma miserável, né? Ali em situação de extrema vulnerabilidade. Ou você tá lá no iate do Neymar, ganhando, sei lá, milhões de reais a hora. E no meio disso tudo, existem pessoas que estão trabalhando e pagando suas contas. Né? Nem todo engenheiro sai da faculdade ganhando 40 mil reais por mês. Existem advogados riquíssimos, famílias de advogados riquíssimas, e existe amigo meu que é advogado que está assim, cortando um dobrado também. Entende? Então, assim, mas essa propaganda, né, essas duas propagandas, na verdade, né, elas ocorrem praticamente ao mesmo tempo que você tem a figura da fulana que comprou um carro na plataforma tal, 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 e aí a outra pessoa que, nossa, ela é ex-prostituta drogada, oh meu Deus, não sei o que. E tem no meio disso tudo pessoas que estão trabalhando e estão pagando as contas, como eu, por exemplo. Existe uma zona cinza em cima disso, e que são pessoas que são basicamente trabalhadoras. A questão é essa, é trabalho, é trampo. Né? Eu não quero ser empoderadinha do rolê. Sei que eu estou muito longe de acumular fortuna, porque existe isso também, essa coisa de que você entra, você vai ficar rica, desse negócio e tal. Então, assim, é questão de trampo, assim como várias profissões. Mas dentro da questão do trabalho sexual entra o fator moralismo. Né? E eu digo moralismo das questões sexuais como um todo, né? Porque existe ainda um papo muito retrógrado dentro da esquerda com relação às questões sexuais, preferências sexuais e tal. Existe, inclusive, até um discurso de patologização em cima disso. Né? Então, que é um discurso muito perigoso, que eu falo que é um discurso que ele vai dar a volta e vai voltar para morder sua canela. Porque se hoje você restringe o outro, quem não garante que amanhã o restringido vai ser você também? Né? Então, assim, se você não consegue abraçar o trabalho sexual como um trabalho, inclusive, até você tinha falado da questão da organização, as trabalhadoras sexuais, elas são organizadas, elas têm associações espalhadas pelo Brasil, né? São associações, eu diria, independentes até, e vários coletivos espalhados pelo Brasil. Então, assim, para a galera que está assistindo, quer realmente conhecer o trabalho sexual, entre em contato com esses coletivos, com essas associações, né, as APROs, né, aí tem em cada estado. Então, tenham contato com essas pessoas. Porque, assim, a sensação que eu tenho é que todo mundo pode falar de trabalho sexual. Todo mundo, a esquerda, a direita, o padeiro da esquina, o incel, desgraçado, todo mundo pode falar de trabalho sexual. Mas a gente não pode. Isso é que eu acho engraçado. Porque quando eu, que estou literalmente há 4 anos dentro do chão de fábrica, né, quando eu falo, ou eu estou romantizando, ou eu estou aliciando. Gente, para mim não faz nem sentido isso, mas é o que diz. Então, assim, todo mundo pode falar, menos a gente. Né? E uma coisa que eu tinha falado até no Twitter, inclusive esse espaço aqui é muito importante, agradeço mais uma vez o convite, porque a gente fica se perguntando como que os grandes nomes, vamos dizer assim, que a gente tem hoje em dia, tipo Beisola, OnlyFans e tal, como que eles são facilmente cooptados para a direita? Mas por que ela tá defendendo ANCAP? Tá, mas qual foi o espaço que deram para ela falar? Foi lá. Foi lá que ela teve espaço. Foi lá que, por pior que seja, por mais merda que seja, né, sabemos, por pior que seja, foi o único espaço que eu vi que deram o mínimo de atenção para esse tipo de pauta, de que perguntaram como é que é, de que perguntaram como que ela faz isso ou como que ela faz aquilo. E dentro do setor progressista, o único espaço que eu até tinha falado com você, que eu vi sendo feito para essa temática, foi o seu espaço com a Carol.
entende? Para uma galera que diz estar preocupada com as mulheres, pela segurança das mulheres e tal. Se a gente for falar de segurança, vulnerabilidade, saúde, perigos e tal das mulheres, toda essa preocupação sobre as mulheres, casamento e maternidade era para ser uma instituição abolida há muito tempo. Então não é só sobre segurança das mulheres, é sobre moralismo também. É, a gente tem dificuldade hoje em falar de aborto, né? Imagine falar de trabalho sexual. Porque a gente tem. Se a gente fala assim, não, a gente. A esquerda tem medo, tem uma parte do progressismo que tem medo de chegar e falar: não, nós defendemos o aborto como medida de saúde pública, como o direito de pessoas com úteros o poderem escolher o que fazer. Ponto. Não era para ser uma pauta difícil, sabe? Então, a falta do posicionamento de uma rede mais progressista, ao meu ver, acaba deixando o espaço sem disputa e a direita É consegue livre, né? pautar a sociedade. Ah, mas a esquerda não tem tanto poder. Tá, então se a gente não tem tanto poder, por que a gente tem tanto medo de falar dessas coisas? Porque não tem nada a perder. A grande questão é essa, a gente não tem nada a perder, então. Né? Então, por que fugir desses temas tão espinhosos, né? Que não deveriam ser. Ó, o pessoal já tá mandando as perguntas no chat aqui. Vamos mandando as perguntas, viu, gente? Que quando a gente tiver atingido ali mais ou menos. Vamos ver até onde o programa vai. A gente vai até onde a gente aguentar. Beleza. Mas daí eu vou lá, a gente faz as perguntas lá no finalzinho do programa, tá? Então podem ficar tranquilos, podem mandar as perguntas de vocês, tá? Que a gente vai ler, tá? Obrigado a todo mundo que tá mandando pergunta, todo mundo tá mandando, tá comentando no chat, e tá compartilhando aí a live e a nossa conversa. Mas é isso, né? Você tá há 4 anos, né, no rolê já. O que você fazia antes, assim? O que te levou a entrar nesse meio de trabalho sexual? Foi a precarização geral, assim, do trabalho? E você falou que saber, eu prefiro fazer isso do que fazer qualquer outra coisa, assim. Bom, eu diria que foi um misto de muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo naquela época, né? A gente teve o boom da pandemia, que foi, assim, na verdade eu vim de um mercado que já estava saturado, né? 2018 ali, eu sou de Macaé, né, cidade do petróleo. 2018 ali, Petrobras quebrou, eu rodei nessa leva, né? E aí, nisso, eu tinha praticamente acabado de me mudar para a cidade, né? Que eu tinha planos de trabalhar lá. A empresa dizia que, eu vou renovar seu contrato, vou renovar seu contrato. Eu falei, ok, vou lá. E não renovaram. E eu já tinha, eu vou ser bem sincera, eu já tinha essa ideia, essa curiosidade, melhor dizendo, sobre o trabalho sexual, mas eu tinha muito medo porque tudo que eu pesquisava sobre o trabalho sexual era sempre sobre violência, era sobre golpe, era sobre isso e aquilo e tal. Não que não deva ser mencionado, pelo amor de Deus, a gente tem que ter consciência disso, da realidade mesmo, tá? Mas eu nunca tinha visto o outro lado de encarar como um trabalho. E aí, quando meu contrato foi encerrado, eu fui demitida, foi onde eu falei assim, putz. E aí eu fiz uma conta básica, eu entrei no site onde, né, tinha garotas de programa e tal, e eu peguei, eu na época era estagiária, não era nem efetivada. Eu fazia mais ou menos uns 500, 550 de estágio. E aí eu peguei o valor a hora e fiz uma conta, eu falei assim, não, peraí, tipo, eu poderia fazer a grana do meu estágio em uma semana, ou menos até, se bobear. E eu falei, cara, vambora. Aí eu botei. E aí, pronto, eu me inscrevi no site e tal, etc. Comecei a anunciar e comecei a trabalhar. E depois eu vi também ao longo desse processo, você falou da questão da precarização, né? Pandemia, Sim. isso virou um boom enorme, né? E eu vim dessa época. Então eu vi várias pessoas também enveredando por esse lado, de uma maneira ou de outra, e também, assim, sempre ciente dos perigos. Assim, eu posso dizer que eu tenho um certo privilégio de ter feito uma escolha, porque, mas é ou não é escolha. Eu estou falando num quesito micro, tá? Sabemos que numa realidade macro, o trabalho ele não é escolha, trabalhar é uma questão de sobrevivência. Mas eu tive a escolha de, ok, eu vou entrar nisso ao invés de mandar o meu currículo para um shopping, por exemplo. Eu trabalhar, sei lá, de 2 às 10. Enquanto depois que eu virei trabalhadora sexual, eu tive mais tempo com a minha família, eu tive mais tempo para me dedicar aos meus estudos. Inclusive, quando eu era CLT, eu tive que trancar a faculdade, porque eu não tinha tempo. E a minha cabeça, assim, pirava, porque eu tinha que trabalhar de sábado a sábado, e era uma loucura.
E depois que eu virei trabalhadora sexual, eu consegui abrir o meu horizonte para outras coisas que eu gosto de fazer, para outras coisas que eu gosto de curtir, para outras coisas que eu gosto de estudar, inclusive. Estou tendo tempo para estudar e para gostar de estudar, genuinamente falando. Coisa que eu não teria num trampo dito formal, sabe? Então, assim, mas a dignidade, primeiro que isso é um conceito até, mas enfim. Mas a sua dignidade e tal, e não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vou ficar me lascando 8 horas por dia para ganhar um salário que eu faria numa semana. É, Então eu falei, isso em vez de me fuder assim, eu prefiro fuder de outra maneira. lógico, lógico. É, eu vejo assim também, porque você acabou colocando no papel e fez as contas, e acho que tem muito do que a gente vê de crítica também, e pessoas atacando esse tipo de profissão, eu acho que entra muito na questão do moralismo cristão, né? No nosso país, assim, majoritariamente católico, evangélico, países europeus, ocidente no geral, existe essa questão da culpa cristã para tudo que a gente faz, tudo que a gente tem que ir pra frente a gente não consegue, muito por conta dessa parada enraizada na nossa sociedade, né? E eu acho que o que muita gente acaba vendo com olhos negativos também, isso, é o fato de, por exemplo, você estar mercantilizando o sexo, né? E muita gente vê o sexo como algo, sei lá, algo sagrado, não sei. Mas vem isso como algo muito errado, você mercantilizar o sexo, né? Então, olha só, você está Já, apodrecendo a mente das pessoas com o sexo você acha que é mais ou menos cai nisso, sabe? Tipo, cai, cai. Assim, primeiro que o sexo ele é um tema espinhoso, né, de uma maneira geral, mas nesse quesito a questão de unir sexo e dinheiro e tal. Primeira coisa que eu queria deixar claro é que eu, como profissional, se eu estivesse vendendo sexo, eu já estava morando debaixo da ponte. Sexo pelo sexo, eu não vendo. Porque sexo pelo sexo você encontra na esquina da sua casa. Você encontra no Tinder da vida. Então, assim, dizer que eu vendo sexo, tudo bem, faz parte, vai. Mas, assim, se fosse para falar que eu vendo sexo, eu já estava debaixo da ponte, cara. Porque sexo é uma coisa que você encontra por aí, assim, e tal. E a gente vai cair na esparrela do tal do vício em pornografia, né? Que é também outra balela que a galera pegou pra Cristo, é o novo baleia ali da galera, né? Pegaram essa cruz aí para carregar. Mas o que, que acontece? Hoje, para mim, a questão de vender sexo é mais uma questão de vender atenção, entender? Até apareceu um jargão meio de publicitário, né? Eu vendo experiência. É pela experiência em si. E a visão do sexo que a sociedade tem é o sexo para casar, né, para reprodução e tal, que é o que você tinha falado da questão de ser sagrado e tal, e da mulher que presta e que não presta. Né? Então, assim, o sexo é um tema espinhoso nesse sentido e cai, sim, na questão do moralismo. Tanto que isso respinga em quem consome. Porque as pessoas têm a ideia de que, um exemplo, o cara que paga por sexo, ele é um cara que ele é viciado em pornografia, e ele é um predador, e ele, nossa, e tal. o que é um otário. Ah, olha aí, esse otário que tá pagando pra ver um peitinho ou não sei o Exatamente, que, sabe? exatamente. E as pessoas têm essa ideia de que aquele cara é um depravado e tal. Sendo que, cara, o Joãozinho da Xerox, da empresa que você trabalha, consome trabalho sexual. O seu professor da faculdade paga uma prostituta. O seu marido pode estar pagando uma mulher nesse exato momento. Então, assim, essas pessoas que consomem, graças a esse moralismo, elas também são atingidas, de uma certa forma. Tanto que os caras têm vergonha de falar que consomem. Né? Não só por comprometidos, caras solteiros também. Porque tem essa cultura de que você é um fracassado, você não consegue comer mulher de graça. Sabe? Sendo que existem várias razões pelas quais as pessoas me procuram. E foi até um conceito que eu tinha fechado na minha mente, de que homens solteiros não precisam procurar trabalho sexual e tal. Sendo que eu atendo um número até razoável de caras que são solteiros. E eu comecei a querer entender o porquê. Por que isso acontece? Os caras falam que, por exemplo, eu não tenho tempo nem saco para ficar apertando em aplicativo ou em balada. Eles pagam também pela segurança, eles pagam também pelo sigilo. Sigilo no sentido de quê? Ele vai sair comigo e amanhã aquilo não vai virar piada de salão.
no trabalho dele ou no círculo social dele. Ele paga por essa segurança também nesse sentido, né? A questão de ética, eu não posso também sair explanando as pessoas e os seus fetiches. Ele também vai numa coisa que é certa. Foi uma coisa até que um cliente meu falou que eu fiquei pensando assim por dias. Porque eu converso com você, você me diz, olha, eu faço isso, isso, aquilo, eu estou em busca disso, isso, aquilo. Casaram os interesses? Ótimo, a gente combina valores e horário. Se ele vai para um flerte, ele vai numa tentativa de achar, né, os interesses que casam ali e tal, e pode acabar se frustrando. Quando ele paga por esse serviço, por mais que seja um serviço, ele sabe que vai ter ali o seu ponto de satisfação. Então, essas são as razões que eu mais encontrei, assim, dentro dos meus clientes que procuram trabalho sexual. Então, não é aquela coisa do cara que ele é um depravado, que ele precisa comer alguém e ele vai pagar. Ele vai pagar porque é cômodo também. Tá tudo bem. É, eu acho que tem muito essa, né, de enxergar homens e mulheres que consomem esse tipo de coisa como párias da sociedade também, né? Tipo, já joga as putas e os putos lá e eles também. Todo mundo é pária, todo mundo é não presta, sabe? Tipo, acho que é essa parada. Tipo, inclusive, isso acaba afetando também a vida social dessas pessoas, né, trabalhadoras. Porque se você fala o que você faz, as pessoas já te olham de uma forma diferente, né? Inclusive, até acho que se relacionamentos se tornam muito difíceis, quase praticamente impossíveis, né? De existirem por conta desse tipo de. Como funciona, né, hoje, esse tipo de relação? Bom, se você me pergunta há 4 anos, né, quando eu comecei, se era possível ter uma relação, eu ia falar que não. Porque a gente está muito vulnerável na questão de relacionamento. Isso assim, eu estou tirando da minha cabeça, tá? Eu estou assim, fazendo um instituto data foda-se aqui, eu não tenho esses dados concretos. Mas, baseado no que eu já vi, a gente está muito mais sujeita a cair em relações abusivas. Por quê? Primeiro, a gente passa por um processo de exclusão da sociedade, ou seja, muitas de nós não têm contato com família, porque a família, né, rechaçou, ou trabalha no sigilo, né, e nisso a gente fica bastante vulnerável, sem rede de apoio, né, muitas de nós trabalhamos sem rede de apoio, ou uma rede de apoio adequada, porque a gente é rechaçado da sociedade, então o cara chega, né, ah, olha, eu te aceito do jeito que você é, nossa, não sei o que. E ele vem com essa ideia de salvação, ele vem com essa ideia de salvador, né? Olha para você, você é uma puta miserável, mas eu, né, Essa é a eu, questão, né, né? príncipe, num cavalo branco, eu vim aqui para te aceitar e tal. Então ela acha que ela ganhou um bilhete de loteria, né? E aquele cara acaba tendo, acha que tem, né? A liberdade de ser um escroto. E como a gente é puta, a sociedade acha que a gente merece todo tipo de violência, justamente por a gente ser puta. Porque quando uma civil, gente, é quem não trabalha, tá? É uma gíria nossa aqui que a gente. Quando uma civil, por exemplo, denuncia relacionamento abusivo, ela é muito menos rechaçada do que uma prostituta. Porque há também, né, esse trabalho, você pediu para passar por Ah, isso. nossa, é. Joga tudo no lixo, né? A questão de tipo, ah, você não pode jogar a pessoa pelas roupas, você não pode falar que aquela pessoa mereceu ser abusada porque o jeito que ela se A vestia, gente onde ela avançou tava. tanto, né? A gente avançou tanto nas pautas feministas, mas a gente que é trabalhadora sexual ainda está lá atrás, a gente ainda está atrás É como das se não pautas. se aplicasse para as trabalhadoras sexuais, né? Ah, essa Exatamente. parada. Então, assim, tipo. Então, um Ainda mais se a gente for falar relacionamento, de. um relacionamento, eu hoje, né, pessoal, eu tenho cuidado multiplicado por mil, assim, né? A questão de me envolver com alguém, etc e tal. Justamente por isso, porque eu sei que se eu cair do cavalo, as pessoas vão estar lá, gozando em cima de mim se bobear. Porque é isso que elas esperam. As pessoas estão, enquanto você é uma Martina da vida, faturando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, as pessoas, né? Nossa, olha ela. Agora, quando você cai no cavalo, quando você tem o seu conteúdo vazado, por exemplo, as pessoas estão lá, nossa, sabia que ia dar errado, olha lá, ó. Entendeu? Então, assim, isso acaba exigindo da gente uma atenção constante. E que é desgastante pra caramba, né? Então, a chance, por isso que eu falo que a chance da gente cair no relacionamento abusivo é muito grande. Hoje, eu conheço pessoas, né? Conheço mulheres que são casadas e que são trabalhadoras sexuais, e eu vejo relações que estão dando certo. Então, assim, a minha visão hoje está mudando um pouco. Mas eu ainda tenho questões com relação a relacionamento e trabalho e tal.
Porque, tudo bem, não é um discurso de que ai, homem de verdade não aceita. Não é isso, mas é que a sociedade que a gente vive, né, cara? Eu não tô aqui para dizer que ai, a gente já ganhou, o feminismo venceu. Não é assim, né? O cuidado ainda precisa existir, infelizmente. É, como a gente falou, né? A gente não tem ainda essa rede de proteção de coisas básicas. Então, e é uma trabalhadora sexual, né? Eu acho que até mais do que os trabalhadores homens, né, masculinos, acabam sofrendo muito mais, acabam tendo a rede inexistente e espaços que seriam espaços de acolhimento para essas pessoas acabam sendo espaços de hostilidades, né, que nem a gente falou, esses espaços progressistas que deveriam abraçar essas pessoas, né? Afinal de contas, o nosso trabalho não é avançar essas pautas, nosso trabalho não é pegar essas pautas que estão marginalizadas, né? E falar, não, é nosso, vamos tocar isso pra frente. Não, não tá acontecendo, a gente tá chutando as pessoas pra fora. Então, E quem abraça é quem? A direita. ao direito. Porque eu tenho, assim, por exemplo, a gente tem na direita, se eu não estiver enganado, o Alexandre Frota, e vários trabalhadores sexuais que viraram figuras políticas da direita. E na esquerda, eu confesso, até hoje, vou ser bem sincera, eu não conheci ninguém assim de grande projeção que venha do trabalho sexual, que conseguiu essa questão de ser uma figura política dentro da esquerda. Mas a direita é isso. Gente, eu não estou elogiando a direita, não, pelo amor de Deus, não é isso. Só estou dizendo uma coisa que é a Não, realidade. a gente tá mostrando oportunismo, sabe? Tipo, Exatamente. São e as, extremamente e a, oportunistas por quê? A grande questão é por que é tão fácil para eles cooptarem trabalhadores sexuais? Por que é tão difícil para a esquerda chegar perto da gente? Entende? E não aí a devia direita ser. vai lá e errar. Daí A direita vai lá e acontece, erra. Então, daí acontece eventos como o Beisola do Privacy, que ela nem é o pior caso, eu acho, assim, tipo, ela. Quantos anos ela tem? Deve ter uns 22, 23 anos? Ela é nova, ela não é. E assim, ainda dá pra resolver, ainda dá pra chegar lá, conversar e arrumar, por sabe? exemplo, Alexandre Frota, eu lembrei do nome dela. Elisa Sanches, Tigresa VIP, são trabalhadores sexuais que viraram figuras políticas da direita, sabe? Como que eles conseguiram esse espaço? É porque a direita é boazinha? É porque é muito legal? Não, então aonde que a gente está. Por que a gente está perdendo terreno desse jeito? Né? Não tanto porque eles também não avançam as pautas dessas pessoas, né? Não, é basicamente o oportunismo, lógico, né? Mas assim, a questão de projetar. Por que é tão mais fácil projetar trabalhadores sexuais dentro da direita e não no nosso campo? Se a gente está falando de trabalho, se a gente está falando de trabalhadores e etc. Pois é, acho que tá novamente aí pra sentar e pensar, né? Tipo, Alguma coisa não está batendo, né? Alguma coisa está fora é, do é complexo, mas ao mesmo tempo assim, pô, é difícil você sentar e conversar com as pessoas, entrar em contato com as organizações dessas pessoas e tentar fazer essa aproximação, tipo, para falar dessas pautas nos grupos, nos coletivos e tudo mais. É difícil, sabe? Então, o que acontece? Nesse caso, como eu falei, né, a gente está organizado aí pelo Brasil e tal, e é uma luta que, inclusive, é uma luta antiga. É uma luta que praticamente, eu diria que é tão antiga quanto a luta dos trabalhadores no geral, né? Como a gente, como eu falei, a gente sobreviveu à ditadura, a gente sobreviveu a tantos momentos da história lutando para permanecer, lutando para sobreviver, e as pessoas acham que a gente está ali, alô, além, né? E quando eu digo que nós estamos organizadas, algumas pessoas de esquerda dizem, não, mas como assim? Vocês não são, né? O chão de fábrica e tal, que é aquela idealização da galera que acha que a gente está na Rússia ainda em 1917. Né? Então, se a gente não adaptar as questões para a realidade que a gente tem hoje, a gente vai ficar para trás. Infelizmente. Ainda assim, mesmo naquela época já tinha coletivos e organizações de trabalhadoras sexuais, assim, que estavam lutando pelos seus direitos, né? Não é como se fosse um caso isolado na história. Né? Todos os países têm esses trabalhadores e as trabalhadoras. Acho que não existe uma sociedade moderna que não tenha. Né? Então, assim, esse debate não devia estar parado ou naquela época. E, de novo, a gente está no Brasil, sabe? Tipo, eu não canso de falar isso, que
Então a gente vai jogar tudo fora. Não é isso que eu tô falando. A questão é, você, você aplica de acordo com a realidade material que você tem no seu país e histórica, né? Afinal, que é para isso que a gente não tá. Não é um manual de instruções. A gente não pega o negócio que tá lá e aplica exatamente do jeito que foi lá aqui. Pô, aqui não neva, sabe? Tipo, vamos começar pelo básico aí. Que aqui no Brasil não neva. Talvez no sul às vezes tenha uma geada, mas assim, não é um fenômeno que acontece no país inteiro, sabe? E assim, aqui a gente tem outros fenômenos como tivemos colonização, genocídio indígena, escravidão. São coisas nossas aqui do nosso país que você tem que levar em consideração quando a gente vai falar de, por exemplo, socialismo e comunismo na América Latina. Né? Peguem aí os. Já fizeram essas análises, já fizeram esses estudos, já avançaram nessas pautas. Outros pesquisadores e comunistas, esquerdistas, anarquistas por aí já fizeram isso. É só vocês lerem eles, tá? Não, não é difícil. Pô, é impressionante, gente. Tem, assim, a parada não acabou no Lenin, sabe? Tipo, o Lenin não foi o último teórico que escreveu e acabou nele ali, cara. Pô, a gente tem Gramsci, isso vamos falando ainda mais naquela época lá. A gente tem Gramsci, a gente tem. Aqui na América Latina, eu não vou lembrar agora de cabeça, porque desde que eu tive Covid, minha memória acabou. Foi inexistente. Mas, assim, o que não falta são intelectuais de esquerda, assim, comunicadores e, pô, leiam as pessoas daqui, sabe? Tipo, leiam indígenas, leiam pessoas que, tipo, estão trabalhando essas pautas. Então falem com as putas, sabe? Tipo, elas não é difícil. Falem com as putas e com os putos pra poder entender qual que são as demandas da classe deles, né? Então, assim, eu acho que é o beabá, é o básico, né? Você acha que falta o básico, então assim? Você acha que a gente está muito preso a uma burocracia dentro dessas instituições, porque parece que a gente precisa esperar alguém lá, algum líder, falar o que a gente tem que fazer para alguém fazer alguma coisa? Então, você falou que falta o básico, eu diria que o básico, assim, o pontapé seria realmente o diálogo com a nossa classe sem vender salvação, sem vender a segunda volta de Cristo, né? Sem dizer que, não, quando o comunismo vier, nossa, vai ser babado. Então, assim, é conversar com a gente. E outra, não insultar a nossa inteligência, por favor. Porque, assim, tem uma galera que vem e que vem vender salvação, sabe? Não, não precisa ser dessa forma. Porque só é interessante para essa galera quando as trabalhadoras sexuais se comportam como Madalenas arrependidas. Assim, não, porque ela vai sair dessa vida de explorada e vai encontrar um trabalho digno, né? Inclusive, me dói muito escutar Da, o da pessoal mãozinha, dizer assim, não vem cá, puta, vamos lá pra fábrica agora, vamos sair desse lugar miserável que você tá. vamos lá botar o currículo no shopping para você se fuder de 2 às 10 e ganhar um Faz salário. aqui dessas 10 etapas do GUP, você vai conseguir, você vai entrar nessa vaga, você pode acreditar. E mais do que isso, você falou da questão de realidade material, eu não sei quais são os números atuais, tá, gente? Mas vamos lá. A gente está falando de um país que tem dezenas de milhões de pessoas desempregadas. Então, não é como se estivesse chovendo emprego digno para todo mundo, não, meu parceiro. Então, assim, dialogar com as putas é dialogar sem essa ideia de vender salvação, sem essa ideia de que eu tenho que ir para lá ensinar o comunismo para elas, porque elas são tão burrinhas, tadinhas. Elas estão nas esquinas, elas não sabem nada da vida. Aí eu tenho que chegar lá e explicar e levar a verdade para elas, porque elas são alienadas, sabe? A ideia que as pessoas têm de que nós somos alienadas do mundo. E outra coisa, é o que eu sempre falo, o trabalho sexual ele não está descolado do contexto, ele não acontece numa realidade alternativa. Ele acontece atrelado à sociedade o que acontece naquela determinada época, naquela determinada sociedade. Por exemplo, a gente teve, como eu falei anteriormente, a gente passou pelas mudanças ao longo da história. Por exemplo, antigamente a gente tinha, né, os cabarés, as casas de tolerância, e hoje passou para zona, passou para boate, esquina e etc. E hoje a gente tem dentro das plataformas digitais, né? Principalmente com a pandemia, que a galera não estava saindo de casa, e aí vieram as plataformas digitais. Então, assim, o trabalho sexual ele vai se modificando ao passo que a sociedade também vai se modificando. Ele não acontece numa realidade alternativa, sabe?
ele vai evoluindo junto com a sociedade, né? Querendo ou não. E vai se adaptando com as limitações impostas pelaquela sociedade. Então, real, assim, se. Ao meu ver, assim, se as pessoas estão preocupadas com a segurança dessas pessoas, acho que a primeira coisa que tinham que pensar era falar com elas, né? E ver quais são o que são o que Exatamente. elas precisam, né? Quais são as pautas que elas precisam avançar, né? Sobre demanda, no caso, falando assim mais diretamente, né? O que a gente quer no final das contas? A gente quer, principalmente, exercer o nosso trabalho de forma segura. Eu acho que esse é o ponto principal, porque o trabalho sexual, ele não como eu falei, não acontece descolado do contexto social. A gente exerce o trabalho sexual numa sociedade que é racista, numa sociedade que é misógina, numa sociedade que é gordofóbica, capacitista, etc, etc. Então, assim, os perigos do trabalho sexual perpassam muito mais por uma questão de misoginia do que do trabalho propriamente dito. E eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, se você trabalha num bar, se você é um garçom num bar, chega um cara bêbado e te dá uma garrafada na cara, você vai dizer que você mereceu? Ah, quem mandou trabalhar de garçom, ó, vai ter que lidar com gente bêbada. Você fudeu. Por que quando acontece com a gente, as pessoas atrelam essa violência toda ao nosso trabalho, ao ponto de achar que a gente merece porque a gente está inserido nesse contexto? Porque se fosse assim, civil não apanhava, né? Se fosse assim, mulheres fora do trabalho sexual não seriam tão violentadas. Né? E, inclusive, a maior parte dos abusos acontece dentro de casa. Né? O número de feminicídios hoje é enorme dentro de relacionamento. Dentro de relacionamento ali, né? Que Deus criou, homem e mulher, aquela coisa ali, né? Bonitinha. E as mulheres continuam sofrendo as mais diversas violências. Então, não é culpa do trabalho sexual. Se hoje cair uma bomba e acabar o trabalho sexual, as mulheres vão deixar de sofrer misoginia e violência? Eu acho que não. Então a culpa não é necessariamente do trabalho sexual, mas é de todo o contexto social em volta. Então falar de trabalho seguro também é falar de misoginia, também é falar de racismo e essa série de opressões estruturais que acabam afetando o trabalho sexual, assim como afeta vários trabalhos. Né? Por exemplo, a gente fala mas as pessoas são traficadas para serem trabalhadoras sexuais. Sabe o rolê onde as pessoas também são traficadas? Trabalho doméstico. E ninguém fala em abolir o trabalho doméstico. Explodiu uma série de casos aí de mulheres negras que ficam 10, 15, 20, não sei quantos anos em casa de desembargador. E ninguém fala de abolir o trabalho doméstico. Ninguém fala de abolir esse tipo de trabalho. Que até hoje as pessoas são traficadas, crianças, para trabalhar em casa de família. Isso ninguém diz. Mas o trabalho sexual, lembrando que sim, existem situações de exploração, existem situações de violência. Eu não estou aqui para dizer que o mundo é uma maravilha. Mas por que a lenha só cai em cima da gente? Entendeu? Ao invés de a gente pensar em melhores condições de trabalho para todo mundo, como por exemplo foi a PEC das domésticas, né? Que veio para regulamentar essa questão. Pois é, né? Parece que sempre é preciso ter um bode expiatório, sabe? A impressão que fica. Porque a culpa tem que ser de alguma coisa que não seja essa aqui. Não, por que, que a culpa não é, por exemplo, do nossa sociedade patriarcal capitalista? Né? E sempre lembrando que machismo e misoginia não é uma parada só do capitalismo, não, tá? Isso aí em várias sociedades ela existe, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que superar. Não é fácil, mas por que que sempre cai nessa questão de as trabalhadoras sexuais, elas merecem sofrer, elas merecem estar marginalizadas porque não prestam, tudo vagabundo, estão nessa vida aí que é fácil. Eu gosto muito desse termo, né? É uma vida fácil, né? Se é tão fácil assim, por que que você não faz, filha da puta? Eu acho maravilhoso. Mais uma vez vai cair naquela esparrela que eu tinha falado, né? Ou você presta como uma miserável vagabunda debaixo da ponte, né? Cachorro mandando sua ferida, ou você é uma milionária. A galera não se decide. Né? Ao mesmo tempo que a galera diz que, não, eu tô aqui pegando ônibus 6 horas da manhã para ganhar um salário mínimo, e essa mina aí mostrando a boqueta e tá ganhando não sei quanto. Ok, amigo, o que te impede de vender foto também? Tipo, você pega ônibus lotado 6 horas da manhã porque você gosta, porque você tem fetiche nisso. Não tô aqui para jogar o fetiche de ninguém, pelo amor de Deus. Mas por que isso acontece? Sabe? Por que essa coisa da vida fácil? Aí quando eu digo isso, aí os caras falam, não, mas aí também não, porque
você está sujeita à exploração das plataformas, porque quem está enriquecendo é o dono da plataforma, sabe? A galera da agora acaba se contradizendo nessa questão também. Eu acho que, de novo, né, a gente cai muito naquela que não existe essa unidade de classe nossa como classe trabalhadora no geral, né? Então a gente está fragmentado como classe porque é muito mais fácil você dividir para poder conquistar. Então, pela frase chavão aqui hoje na live. Mas é, se a classe trabalhadora tivesse unificada assim nas suas demandas, nas suas pautas, ela não ia ficar procurando bode expiatório o tempo inteiro para reclamar. Ver lá a bençola do Privacy ganhando sei lá quantos mil por mês e falar, olha aí, e eu tenho que trabalhar não sei quantos tempos. Então, a questão não era para você ter que trabalhar todo esse tempo. Não era para você ganhar pouco. Não era para você ganhar essa miséria que você ganha. Não era para você trabalhar 12 horas por dia de segunda a sábado para ganhar, tipo, R$ 1.500. Você tá olhando a parada errada. Você não tá olhando o problema. Você não tá olhando o problema de verdade. Sabe? O problema não é esse. O problema não é a mulher que tá tirando foto, tá fazendo programa e tudo mais. Esse não é o problema. Acho que você tem que mudar o foco do que é o problema. Acho que tá na hora de você olhar um pouco para dentro da sua área de trabalho, né? Que nem se você falou dos programadores, né? Ah, mas eu tive que estudar pra cacete pra ser um programador. Porra, foda, né? Você tava ganhando bem até pouco tempo atrás. O que tá acontecendo agora com a categoria dos programadores? Não estão sendo todos atomizados? Sendo todo mundo mandado embora em massa para depois ser recontratado com salário menor e escala de trabalho muito mais exaustiva? Não estão acabando com o home office, porque era muito mais confortável para você ficar em casa e trabalhar, você era mais produtivo, mas não importa a produção, importa o controle que eles têm sobre você. Mas o problema é a beisola do Privacy, que tá ganhando, vem com outdoor, vendendo pastel. A gente sabe que é uma pessoa problemática, mas, porra, tipo... O problema não é ela. Nossa, eu odeio ser essa pessoa, mas assim, o problema é o capitalismo, inferno. Todo mundo tá sendo explorado, todo mundo tá sendo fudido. E se você. E essas pessoas que ganham muito dinheiro nas plataformas é uma minoria também. Achei bom, é bom falar isso, sabe? Outras questões, eu tenho várias outras questões. Acho que, como eu falei anteriormente, todos os engenheiros do Brasil estão tirando 40 pau. Não, a gente se forma e vira Uber. Você ganha lá o aplicativo instalado no celular já e você vai fazer corrida. Porque a indústria de engenharia no Brasil foi destruída com a Lava Jato. Então, assim, eu tava para me formar em engenharia também. Eu fiz 4 anos e meio de faculdade de engenharia civil. Daí aconteceu essa porra toda e quebrou a indústria. Eu olhei e falei, pô, acho que em engenharia não vai rolar. Daí eu larguei tudo, fui fazer outra coisa e me formei. Daí tive que virar jornalista. Olha aí, que fui de uma precarização para outra. Mas a realidade é que eu trabalhei muitos anos no telemarketing também. Eu trabalhei 10 anos de telemarketing praticamente. E hoje eu não volto para essa área nem a pau. Eu prefiro muito mais mostrar minha rola e minha bunda do que ter que botar um fone na minha cabeça e ficar, olá senhor, tudo bem, como posso ajudar o senhor? O cartão de crédito, né? O seu e-mail não tá funcionando. Não, nunca. Eu prefiro muito mais fazer isso. Não, já tentou desligar, já tentou jogar da janela, nunca mais me ligar. Tipo, as pessoas acham que o problema no geral é todo mundo está fudido mal pago. Essa é a questão, né? A classe trabalhadora, a classe média não existe mais, né? Foi destruída. Aí está diminuindo com os anos. Os trabalhos que temos hoje, todos eles querem pagar no máximo R$ 1.500, com o mínimo de benefícios possíveis, com o máximo de horas trabalhadas, numa jornada, na maioria, 6 por 1, né? E trabalhos como Uber, iFood e até trabalho no Privacy, no OnlyFans e tudo mais, são mais atrativos não só por conta do salário, mas porque você não tem que lidar com o patrão. Eu acho que essa é uma parada que, a minha perspectiva sobre tudo isso às vezes não é nem só a questão do salário, gente. Tal, a gente tá ganhando melhor, tal, mas todas essas outras questões aqui, você não tem que lidar com o patrão. É só um algoritmo ali, um robozinho do outro lado. Às vezes você tem que brigar com a plataforma, a gente sabe. Mas não tem um patrão na sua orelha o tempo inteiro ali, quando você está sentado no seu cubículo,
passando a rola no seu braço, te apertando com um jeito, um assédio diferente, falando pra você ficar mais tarde, até mais tarde no seu trabalho, que vai ter a pizza no final do dia, deliciosa, sexta-feira ali, ó, sextou, quer ir pra casa, ver sua mulher, curtir sua família? Não. Tem a pizza. Então, tem mesa de sinuca aqui no nosso Tem café. Netflix. Você nunca vai usar, mas tem Netflix. Tem a mesa de bilhar. Você vai ter tempo pra usar? Não vai. Tem PlayStation. Eu vou roubar o PlayStation da empresa. Eu vou sair com ele debaixo do braço e ninguém não vai nem nunca mais me ver. Sabe? Então, assim, eu vejo hoje que não é só salário, não é só direitos. A questão é que você não lida mais com o patrão, você lida com o sistema. A gente tem movimentos, por exemplo, da galera, a galera do Galo, por exemplo, em São Paulo, porque eles sabem que eles têm que brigar por mais direitos, eles sabem que tem que brigar pra plataforma, tipo, ter um trato melhor, né? Ter um acordo melhor. Por isso que Mas serve a organização de pela trabalhador. questão do trabalho seguro, porque o fim de motoboy conseguiu um trabalho seguro. Né? No caso de Exatamente. quebrar a moto, de sofrer um acidente, ter ali um respaldo ou uma certa segurança. Entende? Eles querem trabalhar de forma segura, de forma que garanta, né, os seus direitos e a sua permanência enquanto pessoa, sabe? Então é mais uma vez sobre trabalho seguro. Né? As domésticas, durante a questão da PEC das domésticas, Exatamente. era sobre trabalho seguro. Né? Era sobre não ter um patrão, uma patroa abusivo. Era sobre não estar no regime análogo. Quantas domésticas não foram estupradas dentro dos lares desses ditos patrões? Essa galera que falava que tratava elas como família, sabe? Nossa, uma Então, série de problemas. Você entrava com 12 anos, sabe? Saía com, sei lá, 40 e pouco. Quando saía, né? Porque a gente tem caso aí, o caso da moça que ficou na casa do desembargador por, sei lá, 20, 30 anos, né? E a sua vida nisso aí, sabe? E ninguém, mais uma vez, ninguém fala de abolir o trabalho doméstico. Ninguém fala que o trabalho doméstico não, isso aí tem que acabar porque é exploração, porque a saúde da mulher, ninguém se preocupa com a saúde da mulher dentro do trabalho doméstico a ponto de pensar em abolir, né? Mas quando a gente fala de trabalho seguro, quando a gente fala de direitos, de respaldo, né, de segurança não só física, mas segurança jurídica, psicológica e tal, e todo esse suporte, a gente também está falando dessa questão de trabalho, sabe? Ainda é trabalho. E as pessoas ficam surpresas quando eu falo isso, porque, por exemplo, a minha mãe, ela é cabeleireira, inclusive, beijo, mãe, ela tá na live. Beijo. beijo, mãe da Sunny. Ela entrou na live. Minha mãe é cabeleireira. E a gente troca figurinha, né, a respeito de atendimento ao público e tal. E a gente vê que muitas coisas nós passamos assim, obviamente em setores diferentes, mas muitas coisas se relacionam. Por exemplo, tipo, a gente tem um meme, né? Ai, quando eu preciso de dinheiro e o cliente é difícil. É uma coisa que eu passo como trabalhadora sexual, que ela passa como cabeleireira, que uma outra amiga minha passa como designer, né? Que é a pessoa que às vezes quer pagar um valor irrisório por um bagulho que vai dar um trampo do cacete, mas que para a pessoa, para o cliente, é apertar um ou dois botões, então não faz sentido cobrar o que você tá cobrando, né? É uma coisa que perpassa por várias áreas de trabalho e as pessoas ficam assim, nossa, caramba, né? A gente passa, que coincidência, né? Porque é trabalho, entende? São vivências de quem trabalha, especialmente com o público, na verdade. Pois é, se você presta serviço pra alguém, você sempre vai ter que lidar com um cliente problemático. Qualquer área, você vai ter que lidar com um cliente problemático. A questão é que algumas dessas áreas não estão seguras. Algumas dessas áreas não existem leis para proteger o trabalhador. No caso de quem trabalha com trabalho sexual, prostituição no geral, até mesmo pornografia, né, em outros meios, assim, tipo, como filmes e tudo mais, não tem uma proteção muito clara, assim, né? E mesmo se existir essa legislação, por exemplo, eu duvido muito que o guardinha lá, quando você for abrir o BO, fazer alguma coisa, vai te tratar com seriedade. Porque hoje, uma mulher, quando ela sofre violência doméstica, ou algum tipo de assédio, ou estuprado, seja lá o que for, quando ela chega pra fazer a denúncia dela, na maioria das vezes ela é tirada pra merda. Essa é a realidade. Essa é a realidade, gente. Sabe? A gente tá num país hoje que a gente tá tendo que discutir questão de aborto de novo. E a questão é a seguinte: a direita quer
que crianças estupradas gestem os bebês dos seus estupradores. Não tem outra forma de dizer isso. É isso que a gente está brigando agora. Sabe o quanto atrás da pauta que a gente está? Isso é uma parada que é garantida por lei, esse tipo de procedimento. Só que existem os conselhos de medicina que querem caçar o, a licença dos médicos que simplesmente estão fazendo o trabalho deles. Então, a gente está muitas pessoas falando aqui sobre a questão de. Ah, mas falar disso não bate muito com a religião, não é muito religioso, cidade religiosa, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que são várias camadas. É um bolo de merda com várias camadas com merda diferente. E essa é uma dessas camadas de cocô que a gente tá agora, sabe? E eu sinto que tem uma dificuldade da esquerda falar claramente que é isso. Eu não. Porque é isso que eles estão fazendo quando a gente tá falando da questão de aborto. Por que é tão difícil as pessoas falarem assim? A direita está defendendo o direito de estupradores estuprarem crianças, que essas crianças tenham os filhos deles. Sabe? Porque é isso que está acontecendo. Sabe? É um aval que está sendo dado. E quando a gente fala desse tipo de questão também, de trabalho sexual, ou seja lá qual for a pauta que existe um medo da esquerda de, ai, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão isso é radical demais. Mano, olha o país, olha como tá o país. Qual é a maioria eleita nessa desgraça desse buraco de país? É de direita. E quem fala que é de esquerda sempre está disposto a atrair a classe para avançar qualquer que seja a demanda que está lá. Está muito disposto a deixar as pessoas marginalizadas que eles dizem ser, estarem lá para defender e representar. Eles só falta botar na frente da faca e falar: vai, vai que eu tô. Não, mas eu tô aqui, hein? Mas tô com você. Eu também tô sendo esfaqueado com você. Não tá, porra nenhuma. Ela tá te usando como escudo. Te usa como escudo eleitoral, sabe? Então, assim, eu não sei, eu tô um pouco desesperançoso com as coisas, mas assim, a gente sempre sabe que no final das contas a gente precisa construir guilhotinas nesse país e fazer elas funcionarem o mais rápido possível, bem, com uma máquina eficaz de resolver problemas, assim, uma máquina bem oleada, né? Eu não tô incentivando atos radicais aqui, tá, chat, na minha live, só estou sendo piada, isso aqui tô fazendo piada, é brincadeira, Boa tá? piada. É piada. Tô só brincando. Mas se alguém quiser fazer, Vai ter, né? Joga pro universo. é, nossa, eu não consigo mais, sabe? Eu olho assim, às vezes, alguns discursos assim e fico assim, porra, a gente tá falando disso ainda. Não é possível. Tipo, o planeta está em chamas. A gente vai ficar praticamente 3 graus mais quente até 2030. E eu tô tendo que ver o Nicolas Ferreira de peruca falando que tá lutando contra o pronome neutro na minha televisão. É isso que a direita pode fazer e, tipo, não acontece nada com eles. E isso a gente fala, ah, não, mas assim, o planeta tá esquentando, né? Não, vamos ouvir o outro lado, a imprensa fala. Temos que ouvir o outro lado agora. Vamos ouvir o lado aqui do Paulo Cogos. Vamos ver o que ele tem, o que o Cogos tem a dizer sobre isso, né? A gente não pode não ouvir o Sabe outro o que lado. mais me mata, voltando a falar da questão dos Sim, espaços por onde a favor. gente, né, onde nós trabalhadores falamos, tipo assim, que é meio. Eu tô falando, mas ao mesmo tempo que eu tô digerindo isso. Tipo, o espaço que deram pra Beisola do OnlyFans falar foi o espaço que tinha o Paulo Cogos. Tipo, tem ideia do buraco onde a gente está inserido? Tipo assim, Tá ela teve um fundo. debate, eu não sei, sinceramente eu vi só meme do Twitter, eu confesso que eu não vi a fundo. Mas ela teve um Ninguém, não debate. tem ninguém, ó, não tem ninguém nesse planeta com dinheiro suficiente pra me botar pra ver essa porra. Eu, eu, Não, eu não vou olha ver. assim, Eu o não meu vou trabalho, ver. as pessoas me pedem fetiches alguns meio insalubres, mas assim, não tem dinheiro que me faça parar pra assistir essa coisa. Com todo respeito a quem ainda tem essa ideia, não rola. Tá? Assim, paga o valor da sua hora. Não, desculpa. Pra mim, não. Existe um limite, existe um teto onde a gente não ultrapassa. Mas, Não, não enfim, dá. o que eu quero dizer é que, entende, o espaço que uma trabalhadora sexual, independente da figura do que ela defenda, mas o espaço que uma trabalhadora sexual teve para falar foi um espaço que estava ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Paulinho Cogos. Entende o buraco onde a gente está?
sabe? Enquanto a gente está debatendo uma série de outras coisas, ou melindrando uma série de outras coisas, né? Porque, não pode falar disso, que é para não melindrar. E outra coisa também, a questão do cidadão médio, né? Porque, o cidadão médio ele não está preocupado com o pronome neutro. O cara pobre, ele não está preocupado com puta. Ele quer saber se ele vai pagar a conta no final do mês. Sabe? Coisa do tipo. É Entendeu? sempre Sempre esse essa figura, exemplo, né? O trabalhador metafórico. Né? o seu José e a Dona Maria metafórico. E tem a figura da puta metafórica. Não sei se você já viu eu falando sobre isso no Twitter. Não, porque Essa daí é incrível. não, fizeram o seu José e Dona Maria metafórica reloaded, né? Versão cabaré. Não, porque a puta de verdade, ela tá lá nas esquinas e tal. Tá lá sofrendo violência, não sei o quê. E eu vou te falar uma coisa, meu filho. Eu tive contato com cabaré, são 4 anos de trabalho sexual. Eu conheci mais puta de rua do que muito marxista de internet. Então, assim, vocês dobrem a língua quando vocês forem falar de putas nas ruas e tal, e achar que a gente é burrinho, a gente é idiota, e que vocês vão ir para lá para levar salvação e levar a palavra do grande Marx. Vocês vão levar facada, vocês chegando lá desse jeito. É isso que Cara, vocês vão elas vão levar. rasgar a cara de vocês e eu quero mais que rasgue, eu quero mais que navalha, arranque os olhos de vocês. Porque é isso. Porque é isso. Justamente É por o isso que que a vai gente acontecer. cansou. Isso acontece porque a gente cansou de ser feito de idiota. A grande verdade é essa. A gente cansou de ser feito de idiota. Então, se você não chegar na disciplina, tal qual você deveria chegar em qualquer outro espaço, né, de querer insultar a nossa inteligência, a gente vai rasgar sua cara, cara. Simplesmente. Tem uma marxista, vamos falar de marxismo agora. Tem uma marxista latino-americana que ela era a que trabalhava pro Allende, né? É uma camarada minha que me indicou algumas coisas dela, esqueci o nome dela, mas é uma camarada Clarice. E ela fala assim que o papel da esquerda, o papel dos comunistas, dos revolucionários, é, em grande parte, sentar e ouvir as demandas do povo. Ouvir as demandas do povo trabalhador. E nunca ver como se fossem os salvadores, porque muitas vezes você tem muito mais a aprender com as pessoas do que ensinar. Então, isso era uma das coisas muito fortes ali que, pelo menos, né, naquela época no Chile, e que era levado pelo partido do Allende. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender por aqui, né? Que a gente quer muito, acho que muita gente quer muito empolgada, né? Não vou nem dizer que as pessoas estão fazendo isso de maldade no geral, mas eu acho que estão muito empolgados, assim, e acabam esquecendo do básico, que é você, tal qual no jornalismo, o jornalista nunca deveria ser a notícia, nesse tipo de organização, você deveria organizar os trabalhadores, mas ouvir os trabalhadores. E não importa de quem sejam esses trabalhadores. Você não é você que vai definir o que é o que não é um trabalhador, sabe? Ainda mais no contexto atual, da nossa sociedade atual. Se você não considera uma trabalhadora sexual como uma trabalhadora, você não pode considerar alguém que trabalha com telemarketing também, então. Porque se a sua desculpa é, mas ela não produz nada, o que um atendente de telemarketing produz? É um trabalho improdutivo, se para pensar. É uma prestação de serviço. Já existe essa definição de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Isso já existe desde a época do Marx. Inclusive o Marx falou disso. Então é uma questão que eu vejo muito, talvez até um déficit, né, de leitura em certas partes, assim, porque essa questão já foi debatida. Isso já foi conversado. Existe trabalho produtivo e trabalho improdutivo. E isso não faz a pessoa ser mais ou menos trabalhadora. Né? Não é você que vai olhar para a pessoa que está ali fazendo o trampo dela e falar, você não é um trabalhador. Sabe? Porque é o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Sabe? Então, assim. Você Você acha só que é vai mais ou ter menos sua isso, pauta sabe? ouvida, você só vai ter sua pauta ouvida se você for o grande chão de fábrica, né? E tal. Porque não produz nada, não produz isso, não produz aquilo. Ok, né? Nessa questão de produzir ou não produzir nada, eu tenho uma conta de luz para pagar no meio disso tudo aí, cara. Então, vou ficar devendo. Bem sincero, vou ficar devendo essa para você. Desculpa. Né? Então, assim, é como você falou, né? A questão de enxergar quem é mais ou quem é menos trabalhador, sabe? E mais ainda falando de sexo, né? Que aí recai mais ainda
a questão da moral e tal. Eu vejo muito isso quando falam. Ah, gente, vou puxar o termo proibido aqui. Quando falam de monogamia, por exemplo. Nossa, agora Oh, fudeu. meu, oh não. Oh Agora, não, oh não. agora Acabou a bem claro. live. Acabou a Não, live, enfim, sabe peraí. assim, Peraí. Então, gente, acabou a live. A gente. Sigam o canal, compartilhem, apoiem aí o. Tô brincando. Não vou silenciar. Não vou te silenciar. tá me silenciando, olha só, silenciando a trabalhadora sexual ao vivo. Não, mas falando sério, né? Falando de sexo, a gente mexe também com a moral da galera de esquerda, né? Eu acho isso fascinante, sinceramente. Porque de vez em quando surge um ou outro fetiche que às vezes chega nos normes, né? E eu fico assim, gente, pra que essa ladainha? É só você não fazer, tá ligado? Você pode simplesmente dizer, olha, eu não curto isso. Ou procurar uma pessoa que curte a mesma coisa que você. Porque senão fica parecendo que nós, pessoas fetichistas, fica parecendo que a gente sai por aí batendo na porta da casa das pessoas, igual o testemunho de Jeová, e falar, amigo, você tá a fim de tomar uma chicotada agora 10 horas da manhã? Não é assim, sabe? Que nem eu falo, as pessoas falam, ah, não, porque fetiche isso, fetiche aquilo, não sei o que e tal. Gente, ele precisa de um contexto para acontecer, né? Por exemplo, eu falo que eu gosto de inversão. Quer dizer que eu pego uma trulha gigante, ponho entre as minhas pernas e vou para a fila da lotérica ficar encostando os outros? Lógico que não, né? Então, assim, ver pessoas de esquerda com essa resistência toda a esses temas ditos sensíveis, reflete um pouco também do nosso atraso em relação a certas pautas também. É, eu acho até engraçado, né? Porque assim, eu sou monogâmico, né? Desculpa. É, peço perdão pela monogamia. Eu acho que eu também sou, gente. Assim, Eu amo minha mulher, inclusive, beijo, meu amor. Pessoa maravilhosa que mudou minha vida. beijo, moça. Ah, engraçado, né? Eu comecei a namorar, desde que eu comecei a falar que eu tô namorando, eu devo ter perdido uns 1.000 seguidores nas redes. Essas 1.000 pessoas acharam que iam me pegar, eu não entendi até hoje, assim. Então, mas enfim. É, só que eu não estou enchendo o saco de quem é não monogâmico. É como aquela galera que fala assim, que é contra o aborto. Sabe, se você é contra o aborto, sabe o que você pode fazer? Não abortar. Mas Sabe assim, você, mas você não pode chegar e obrigar as pessoas, né, a não abortar. Pessoas que a querem, gente, tipo, que. outra coisa, não falo menos que eu tô falando assim, tá como um todo. A gente tá tão avançado, entre aspas, no quesito drogas, né? Todo E a mundo gente quer tá. A gente termos, tá? tá. Mas vamos lá, comparado ao trabalho sexual, eu percebo a diferença, né? Todo mundo quer a sua liberdade de escolha para fumar o seu baseadinho, né? Todo mundo, falando de droga, diria que a maior parte do setor progressista concorda que a proibição não beneficia ninguém, a não ser o crime organizado. Né? Todo mundo Exato. consegue chegar, a maior parte das pessoas consegue chegar a essa conclusão. É um gráfico, né? Acho que é um gráfico. Assim, tem a galera que é assim, não, eu sou a favor de liberar maconha, mas essas outras drogas aqui, não, Não sabe? está Então acho de uma é forma, um né? gráfico assim. Todo mundo, sim, dentro do setor de esquerda, progressista, entende que a proibição das drogas, da maconha, no caso, não beneficia ninguém a não ser o crime organizado. Por que essas pessoas acham, essas pessoas não conseguem juntar Lé com CREA? Por que essas pessoas acham que proibir o trabalho sexual é benéfico pra gente? Por Porque que, vai que tirar você da rua, Sunny. Eles vão te colocar num trabalho digno. Sabe? É isso que eles vão fazer. divisões de guerra, nossa senhora, Eles vão lembrei isso. proibir a prostituição e a pornografia. Pra não E do botar nada muito de foco. vão aparecer 5 milhões de empregos muito bem pagos, com um benefício. Vai sim, que você vai ver, vai ser Pra me botar loucura. dentro de um shopping. Gente, não é nada contra quem trabalha em shopping, pelo amor de Deus. Eu trabalhei em comércio. É mais um xiste de quem trabalhou com comércio do que qualquer outra coisa. É papo de quem trabalhou de sábado a sábado em Terezinha Modas, sabe? Então, assim, tudo isso é só um xiste mesmo. Mas vai me tirar da rua e vai me colocar em casa de madame? Vai me tirar da rua e vai me colocar em Riachuelo da vida? Então, assim, vai me tirar da rua e vai me colocar onde? Eu vou virar herdeira? Não, se eu for virar herdeira, aí eu nasço. Agora, sabe? Por isso que eu falo que as soluções, elas a galera não me dá uma solução. É só tipo, ah, não, vamos tirar você da rua, vamos tirar você da exploração. Como se
né? Vou Tipo, te amigo, tirar dessa exploração e vou te colocar tem que em colocar outra. eu. Numa exploração que eu acho melhor, que eu acho mais moral, né? Não, eu vi isso no Twitter, acho que foi ontem. Ah, porque, né, uma pessoa postou lá, gente, coisa que. Agora já vai entrar no âmbito da fofoca, né? Postaram Fofocalizando aqui hoje, gente. Vamos lá. postaram uma determinada pessoa que trabalha para as plataformas de conteúdo, postou o seu faturamento lá e tal. Ah, E eu aí, lembro ah, disso. não, tu deve ter visto essa merda. É o tipo de coisa que eu faria? Não, porque assim, eu me odeio, mas eu me coloco em muita situação arriscada, eu sei, mas tem um limite. Enfim. E eu vi isso e vi as pessoas dizendo, ah, mas isso aí é salário de iniciação científica. Porra, iniciação científica, com risco de corte de bolsa, com bolsa atrasando, entendeu? Trabalhando em horários completamente insalubres e degradantes, né? Aturando o assédio de professores, enfim, da instituição como um todo, às vezes. Então, assim, tá, é salário de IC, mas já ficou. Para Pô, e uma esses pessoa que riscos aí eles não falam, né? Pô, uma pessoa que está faturando esse salário, né, que é ruim, vendendo foto de pinto dentro de casa, no conforto do celular. Ah, mas o pedreiro ele faz isso aí em 3 dias. É, carregando um saco de cimento de sol a sol. Eu inclusive, já trabalhei em obra, inclusive. Já fiz obra na minha casa. Virando massa. todo mundo esquece Fala dos isso para quem está riscos. vendendo. Exatamente. Fala isso para quem está vendendo. Só tirando uma selfiezinha lá de peitinho e faturando esse valor. Então é mais uma questão moral do que de trabalho, propriamente, de ter um trabalho melhor ou pior. Né? E outra coisa, repito, mais uma vez, as pessoas falam, não, porque a segurança das mulheres, porque a vida das mulheres e tal. Cara, se a gente for falar de segurança, de vida das mulheres, de saúde das mulheres, de violência, casamento e maternidade já era para ter acabado muito. Então não é sobre segurança e vida das mulheres, é um pouquinho mais do que isso. Né? Eu acho que quando a gente fala da questão de trabalhadoras em específico, né? Porque como a gente falou aqui, ou trabalhadores sexuais, assim, dificilmente vão escutar a mesma coisa que as trabalhadoras escutam, né? Então, assim, pelo contrário, provavelmente eles vão falar, caraca, ó, tá ganhando pra Eles comer têm uma mina, olha só. Mas, quando a gente fala das trabalhadoras, ainda mais essa questão, eu sinto que tem muita. Entra muito também da questão da nossa sociedade. Eu pareço um esquerdomacho falando, mano, eu odeio isso. Não, mas Mas assim, eu entendo. Eu da. tô falando, o trabalho sexual ele não tá fora numa realidade alternativa, ele tá inserido no meio. Sim, é. Mas eu quero dizer assim, que, tipo, que a gente tá num contexto de uma sociedade patriarcal e isso também entra na questão de controle de corpos das mulheres. Então, tudo é sobre o controle de corpos, né? Então, a questão do aborto é controle de corpo, a questão de você não poder escolher a roupa que você quer usar na rua é a questão de controle de corpo. A questão de você não poder trabalhar com conteúdos. Você não precisa nem ser uma trabalhadora, tipo, que marca programa, nem nada. Você pode até ser uma modelo que só faz umas fotos mais sensuais e tal. Isso já é o suficiente para você ser chamada de as coisas mais baixas possíveis, né? Exatamente, só te cortando rapidinho. Isso é mais sobre a civil, tá? Porque eu acho muito engraçado a civil, né? Ah, não, porque ela tá vendendo foto de buquê, não sei o quê. É, meu amor, mas na hora que passa o rodo, aquele nude que você manda pro seu bofinho do Tinder, meu amor, você roda igual. Então, assim, não adianta tacar pedra no nosso telhado se você passa pelo mesmo filtro que a gente. Teve um caso de uma. Não sei se você chegou a acompanhar. Acho que era uma professora, se não estiver enganada. Enfim, uma professora No que, né, Espírito deu Santo. o celular. É isso, que acho que deu o É. celular para os alunos e tal, e aí viram as fotos dela e etc, etc. Rodou igual. Rodou igual. E ela não era trabalhadora social. Inclusive, ela é professora, né? Que é a profissão respeitada e tal, etc. Ela era uma trabalhadora normal. Não tem esse termo ainda, trabalhos normais. E rodou igual a gente. E foi pro mesmo balaio de puta igual a gente. Então, assim, quando essas mulheres, né, tacam pedra no sentido de que, ai, não, porque eu sou melhor do que elas porque eu não vendo o meu corpo, porque eu não tô aí postando foto de xereca para esses punheteiros. Como se eu tivesse punheteiro em plataforma, né? Como se macho não batesse. Macho só bate punheta se ele pagar. Tipo assim, ele não bate punheta de graça Exato. pra nada nem ninguém. Né? Ah, não, porque você fica aí lidando com seus punheteiros.
Tá, mas a sua foto de biquíni no Instagram, você acha que as pessoas estão fazendo o quê? Montando um altar? Então, estão pedindo a Deus pela sua vida. Estão descascando ali Estão te a existência homenageando. lá. Isso. Então Estão te roda igual. homenageando Eu lá. faço o É. filtro. A misoginia, ela passa o filtro dela, você vai rodar igual. Igual quem trabalha. Né? É. Então, é por isso que a gente acaba sempre voltando para esse ponto, né? É sempre a questão. Pelo menos se a gente falando da nossa sociedade hoje, recente, né? Eu não tô aqui para dar aula de história para ninguém. Eu tô aqui para entrevistar a Sunny e a gente falar sobre essas questões, né? Não tô aqui para ensinar ninguém. Você procure, abre um livro aí na sua casa, faz um curso, sabe? Se você aprendeu alguma coisa nessa live, é a consequência. Né? Então, assim. Mas. Oh, espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa live, tá? Eu tô brincando. Mas. Mas, assim. É. Falando de hoje, assim, do jeito que nossa sociedade, é difícil até falar hoje. Nossa sociedade hoje é controle. Tudo é sobre controle e sobre quem está no poder, né? Então, se a gente não consegue avançar essa pauta hoje, é porque, infelizmente, até nos nossos meios progressistas, as mesmas pessoas continuam no poder. As mesmas pessoas que dizem o que deve ser dito, o que a sociedade deve pensar, o que nós devemos pensar, né? E sempre que aparece alguém que está um pouco mais disruptivo na parada, já é jogado de escanteio, né, tratado como até antirrevolucionário, se a gente for falar da galera de comunista, assim. Né? Anti-revolucionário, caralho. Então, Ai, lembrei de momento, desculpa. eu só vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa aqui pra todo mundo, tipo, meus camaradas comunistas, meus camaradas, meus colegas, né? Que a revolução, quando ela vier a acontecer, porque quando é um negócio que a galera vem brincar com a gente, a revolução vai acontecer hoje. Cara, é um processo, né? Eu adoraria que fosse amanhã a revolução, mas é um processo longo, cansativo. Amanhã Ela não é vai 10 e acontecer. meia, galera. 10h30, todo mundo com Põe fuzil. o despertador aí, ó. E é isso. Ó, a cabeça dos bilionários brasileiros vai rolar tudo amanhã, hein? Se prepara, se prepara. A revolução é um processo complexo, longo, de muita luta e de muita construção. E a base dessa construção no Brasil ainda está sendo feita. E a revolução ela será com trabalhadores sexuais, com pessoas trans, com todo mundo que está marginalizado na nossa sociedade hoje, que vai fazer parte da revolução. Não é, de novo, não é você que escolhe quem que vai fazer parte da revolução. Ela simplesmente é e ela simplesmente acontece, tá? Então, se você for pegar exemplos de revoluções recentes, sempre foram os marginalizados que estavam lá. Ah, mas a União Soviética, Cuba e o caralho eram transfóbicos, LGBTQIA+, fóbicos e tudo mais. É, o contexto daquela época, todo mundo era. Não era uma coisa exclusiva da União Soviética, ou de Cuba, ou de qualquer outro país. Não é como se nesses outros países do Ocidente essas pessoas estivessem sendo tratadas incrivelmente bem. Churchill era, nossa, ele era Incrível. Eu amava o homem, né? Era o homem, não tinha jeito não. Então, assim, a gente tá falando hoje. A gente tá falando disso hoje. Se a gente não consegue aprender isso hoje, realmente não tem desculpa, sabe? Naquela época a gente pode traçar. Ah, não, complicado, né? Aquele tempo, então a gente não pode ser anacrônico e tal. Qual que é a desculpa hoje? Qual que é a desculpa hoje, a não ser uma idealização de um homem trabalhador, de uma mulher trabalhadora? Que não existe. Isso não existe. Essa pessoa não existe. Está na mente de vocês, sabe? Somos nós somos os trabalhadores. É uma massa, não é uniforme. É cheio de pessoas diferentes que executam tarefas diferentes. O cara lá da Smart Fit, que fica lá olhando a galera treinar e tudo mais, levanta mais a perna e tal. Não pega menos peso, levanta essa bunda aí, senão vai machucar as costas. Ele é um trabalhador, tá? O cara que te pega no Uber é um trabalhador. O cara que entrega comida é um trabalhador. Todos são trabalhadores. Não é a mesma, não é que nem antigamente, mudou. Porque é só porque as coisas evoluem, as coisas vão pra frente. A gente não tá parado no tempo, né? Um professor é um trabalhador, um cientista é um trabalhador, um pesquisador é um trabalhador. Só quem não é trabalhador é o bando de verme sanguessuga que tá acima da gente explorando o trabalho de todas essas pessoas. Eles não são trabalhadores, tá? Então, ao meu ver, desculpa cooptar um pouco o programa hoje, essa é uma conversa que a gente precisa ter. E rápido. Porque eu vejo que muita gente está muito a favor de acolher em céu, Red Pill e o caralho,
Mas na hora de pegar e sentar para conversar com, por exemplo, um trabalhador sexual, e ai, não, eu não quero falar. Ah, não, beleza. Você quer pegar um maluco que tá literalmente organizando ataques terroristas no país, mas tudo bem acolher essas pessoas. Mas eu tô maluco, eu É, acho. Eu acho que eu já perdi. Acho que eu já tô louco, já completamente louco. eu tenho essa Completamente sensação maluco. também, né? É o que eu sempre falo com a minha mãe. Eu falo, mãe, eu acho que o mundo tá certo e eu tô ficando louca. Sério, eu acho que o mundo tá certo e eu tô errada. Tipo, às vezes eu me encontro nessa situação, cara, eu devo ser maluca, sabe? É isso. Eu tô nesse mesmo pique que você, assim, sabe? O único herdeiro e o único bilionário que eu Beijo, mãe. perdoo. Herdeiros É, gigantes portando. ela é sua mãe? Essa que é sua mãe? Aí, mãe. Beijo, mãe da Sunny. O único herdeiro aí, bilionário, que a gente perdoa é o Engels. De resto aí, eu não sei se teve um outro ali que a gente pode parar pra pensar que o amante do Marx lá Ele tava. conseguiu se redimir, né? Não sei, ele conseguiu a redenção, o arco de redenção. Ele, ele teve. Só ele também, que de resto. Não sei se teve algum outro aqui, não me vem à memória agora, chat. Se vocês quiserem me lembrar de algum outro benfeitor aí dos comunistas, dos anarquistas e tudo mais, eu não conheço. De cabeça, assim, não me vem ninguém. Mas eu acho que a lição que fica aqui é que a gente não pode ser. Não pode vir com esse papo de grandes salvadores dessas pessoas, porque elas estão em situação tão precária e sendo exploradas. Existem trabalhadores que estão nessa situação porque não tiveram escolha realmente. Foi. E criar, eu acredito que criar essa rede de proteção, criar esses mecanismos de apoio e acolhimento e leis que protegem esses trabalhadores seria um caminho para evitar que isso acontecesse, né? Em vez de ficar demonizando todos os trabalhadores. Você acha que esse é o caminho, Sani? Exatamente. Por exemplo, você falou da questão de escolha, né? Vamos supor que, por exemplo, eu entro no trabalho sexual hoje, né? E entro, né? Porque eu preciso de grana, né? Fui demitida, etc, etc. Preciso ter um conta a pagar. Beleza. Inclusive tem até essa questão, né? Ah, a pessoa entra, mas ela vai sair daquela situação e ela vai ficar marcada. Tá, mas ela vai ficar marcada por quê? Porque a gente está numa sociedade misógina que rechaça trabalhadores sexuais. Se a gente tivesse condições dignas de trabalho, condições seguras de trabalho, e um contexto social de acolhimento, você acha que essas pessoas ficariam marcadas como trabalhadores sexuais? Da mesma forma que hoje você pode trabalhar no banco e amanhã você pode, sei lá, virar um artista. As pessoas migram de profissão, né? As pessoas entram no mercado hoje e vão para outra profissão, né? Então, assim, sim, eu diria que é um começo, assim, sabe, da questão de regulamentar a profissão, de trazer a questão da segurança mais uma vez, né? Segurança jurídica, física, obviamente. E, mais uma vez, a regulamentação, tratar como um trabalho, né, no caso, um trabalho regulamentado, ele afasta a gente do estigma da violência. Porque a violência, ela acontece com a gente, e mais do que isso, mais do que a violência em si, existe uma segunda violência que vem de toda a sociedade que diz que a gente mereceu aquilo. Entende? Que isso acaba, por exemplo, por restringir os atendimentos, né, de delegacias e tudo mais, porque a gente mereceu, então o pessoal não tá nem aí. Ah, é puta lá, tadinha, tá? Né? Infelizmente ela tá passando, ela mereceu passar por isso aí, tá dentro do, né? Faz parte do trabalho dela. Como eu dei o exemplo do garçom, faz parte do garçom tomar a garrafada na cara porque um cara entrou bêbado no bar? Não faz, porque a galera sabe que é uma profissão que tem direitos que ele pode sim ir lá numa delegacia e denunciar o caso de agressão. A gente não pode, porque, não faz parte, não mereceu passar por aqui. Por isso a importância da regulamentação, né, de trazer para a gente direitos e ciência de que esses direitos existem também. Exatamente, né? Sem esse apoio, né? Sem o básico do básico, torna muito difícil. E, de novo, quem torna tudo isso, por exemplo, pessoas ser excluídas da sociedade, bom, quem é que faz isso? Quem é que tornou isso possível, né? Então, assim, por a mesma pessoa que não vai culpar o garçom porque ele levou uma garrafada, tinha que ser a pessoa que não vai chegar lá e apontar o dedo na cara de uma trabalhadora sexual que sofreu uma violência por ela ser trabalhadora sexual. Todos estamos
à mercê de violência no nosso trabalho, né? Porque é E, crime. Não é uma coisa que exato. faz parte. É crime. Não é porque a pessoa é uma trabalhadora sexual que ela pode sofrer esse tipo de coisa. É, como você falou, é Exatamente. Tipo crime. assim, ah, Só o motoboy sofre um acidente. Ah, ó, tá andando de moto aí, ó, se fudeu. Ele estava trabalhando e infelizmente sofreu. o pior é que com o Um motoboy a galera fala isso mesmo. Isso aí Pois não, não é deveria foda. ser. A questão é essa, não deveria ser. Né? Ah, não, porque se você entra no trabalho sexual, você tem que estar ciente de que você vai passar por tal coisa. E não deveria ser assim, na verdade. Né? Assim como, ah, ó, você vai ser motoboy, você pode perder uma perna aí, cara. Fica ciente aí, Tá problema fudido. que daí. É. Não deveria ser assim. É muito complicado. Bom, já estamos com 1 hora e 40 minutos de live, passou voando, nem percebi. Assim que a gente abriu, já começou a conversar e já foi. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui no chat, né? Que eu vou tentar pescar algumas aqui que foram feitas. Ah, deixa eu ver aqui. Tem umas que sua mãe perguntou, inclusive, ó. Nossa, ela macetei sempre. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dona Ana Neri, ó. A barreira para se debater. Nossa, tô cego, tô sem meu óculos. Temas delicados pela esquerda não seria questão da religião, que no nosso país é tão influenciadora de costumes sociais? Bom, eu acredito que, de certa parte, sim, como eu falei, falando minha resposta, né? De certa parte, sim. A gente tem que lembrar também que, por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, várias organizações católicas lutaram contra o regime da ditadura e se juntaram com comunistas, né? Tem toda a questão da. Ah, esqueci o nome agora. Mas tem um pensamento ligado ao religioso e ao comunismo no Brasil. Porém, ele acaba tendo esses outros problemas, né? Eu acho que sim, acaba barrando um pouco o avanço dessas outras pautas, né? Bom, nesse caso, a questão do peso religioso não é. Eu penso na religião enquanto cultura, né? Enquanto fator de alicerce da nossa cultura. Não sei se eu estou usando o termo correto, mas enfim. Religião, nesse caso, não seria só a igrejinha que você vai lá rezar. A questão religiosa é como base da sociedade, é como a nossa sociedade foi construída. Tanto que existem pessoas que não são religiosos, ou não são praticantes, pelo menos, mas que reproduzem muito do pensamento cristão, muito da culpa cristã. Então, sim, eu acho que isso acontece também dentro da esquerda. Né? A pessoa, às vezes, ela pode ser ateia ou pode ser não praticante, mas reproduzir, sim, parte desse discurso que foi embasado, né, pelo cristianismo e que fez parte da construção da nossa sociedade. Então, o pensamento cristão, mais do que a religião em si, eu diria que é uma coisa até mais abrangente, ele impede, sim, o avanço dessas pautas. Acho que foi dentro da esquerda, né, que ela perguntou. As outras perguntas que eu vi aqui no chat, a gente meio que já respondeu já. Então, tipo, a gente foi organicamente conversando aqui, as perguntas foram se respondendo, né? Então, eu acho que eu quero deixar esses minutos finais para você deixar um recado, então, Sunny, para as pessoas que estão acompanhando a live, que vão ver esse programa depois, quando ele ficar disponível no canal do YouTube. É, e também onde as pessoas podem te encontrar, né? Encontrar você, o seu trabalho. Beleza. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. Eu queria também enfatizar mais uma vez a importância desse espaço, né? Quero que tenham mais espaços de esquerda, mais espaços progressistas para que a gente possa falar, né, na nossa própria voz, né? Não é mais pessoas falarem pela gente, então assim agradeço e esse espaço é importantíssimo. Bom, onde vocês podem me encontrar? No Twitter, @deusainais, com Y, Instagram também, @deusenais. Lá no meu Twitter tem os conteúdos, tem o link, né, dos meus conteúdos também. Então, assim, podem entrar em contato comigo. Estou em São Paulo, né, para a galera do presencial. Estou em São Paulo, estou com a agenda em São Paulo. Estou morando em São Paulo, então agora quem quiser marcar presencial também, Sinto também. muito. Ai, Meus. amigo. Só lamento. Mas é isso, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, seja para marcar horário, para tirar dúvida. Enfim, respondo todo mundo com o maior prazer e, mais uma vez, obrigada. E é isso. Eu que agradeço, eu espero que a gente tenha conseguido, né, a Sandy ter conseguido responder algumas perguntas, deixado uma perspectiva para as pessoas do nosso círculo e do nosso meio, né, no geral, elas poderem refletir um pouco, né, talvez sair um pouco da casinha e ouvir
dos trabalhadores, né? Se o nosso trabalho aqui, nosso papel é ouvir os trabalhadores e suas demandas. Então a gente tem que começar a ouvir os trabalhadores e suas demandas. A Sana é uma trabalhadora sexual, é o trabalho dela, né? Então, desculpa, por que vocês não estão ouvindo essas pessoas? Por que a gente não está sentando para ouvir elas? Então espero que a gente tenha feito um contraponto aqui, um pouquinho pra gente poder dar esse espaço, né? Então, acho que é isso. Sani, muito obrigado por participar do programa de hoje. As portas sempre abertas aqui pra gente conversar. Assim que surgir outra oportunidade, novamente gostaria muito de ter você aqui com a gente. E deixar um recado aqui pro canal, pra quem tá acompanhando, pra quem veio com a live de hoje. Aqui no canal a gente faz essas lives de entrevista com convidados, como foi com a Sani hoje. A gente costuma conversar no geral, ver alguns vídeos e também a gente faz alguns gameplays, porque ninguém é de ferro e eu gosto de usar meu tempo livre pra jogar videogame e falar bobagem. Eu uso meu canal pra isso. Não pra falar bobajada. Então eu vou te chamar pra gente falar sobre X-Men, da série animada nova que saiu aí, que vai ser, tá muito falar boa. Bobajada, fazer fofoca, falar mal dos outros. A gente vai fazer aqui Desculpa, perdão. Inclusive, eu tô em dívida com vocês, porque eu tenho um space no Twitter chamado Putariazinha Mediana, que é onde eu falo também sobre trabalho sexual, mas eu falo também sobre N coisas, então eu preciso me organizar até agora com esse rolê de mudança e tal, tá tudo e tal. Mas, enfim, Putariazinha Mediana normalmente terça, quinta e sábado, às 9 horas da noite. Eu abro o space, mas eu vou abrir, então eu juro que eu tô com dívida com vocês, mas vou voltar com Putariazinha Mediana, que é um espaço que é basicamente isso, né? Que é um espaço descontraído para falar de trabalho sexual também, né? Contar a experiência, tirar a dúvida da galera também. Então, é porque no final das contas, né, acho que uma coisa que a gente falou aqui também é sobre humanizar essas pessoas que foram desumanizadas, né, no serviço sexual. Porque assim, o trabalho em si não desumaniza elas, mas o ao redor, né, acaba fazendo isso, tratando como se as pessoas não fossem pessoas. Essa é a realidade, assim. Então acho que é importante sempre a gente abrir esses espaços para ter essas conversas, né? E mostrar que, tipo, pô, tá todo mundo no mesmo barco, gente. A gente não tem que se esfaquear porque o barco tá afundando. A gente tem que olhar quem é que tá guiando esse barco porque tá afundando. Sabe? Porque não é a gente tá no remo. E tem alguém fazendo buraco nesse barco, e não é a gente também. Então, assim, eu acho que é isso. Muito obrigado, Sani. Muito obrigado por participar. Boa noite. As portas sempre abertas por aqui. Beijo. Bom, chat, é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou do programa de hoje, todo mundo que veio aí com a Sani, todo mundo que seguiu o canal. Aqui vejam os outros programas que temos aqui disponíveis, tá? Temos outros aí passados que foram muito bons. Um dos meus favoritos é falando com um camarada que está em Rojava, né? No Kurdistão, falando como é que foi a Revolução Curda e como é que eles estão lidando com a Turquia hoje em dia, que está, bom, tentando cometer um genocídio contra a população da região. Temos o episódio com a Carol, que a gente também falou sobre trabalho sexual, que trabalho sexual é trabalho. Então voltem lá na nossa timeline para ver esses programas, eles estão todos facinhos aí para vocês verem, né? E se vocês gostam de live de react de jogos, aqui no canal também, quando a gente não tem entrevista, a gente vê coisas, comenta coisas e joga coisas, que eu gosto de jogar coisas, né? Então é isso. Fica aí o recado, sigam o canal, sigam a página, deixem seu like, ativem o sininho, deixem ali o comentário na página. Todo mundo fazendo comentário agora, todo mundo tá aqui agora, todo mundo fazendo comentário agora no programa pra gente engajar essa página. E apoiem o canal da forma que vocês acharem melhor. Tem o Pix fica, vou colocar na descrição do vídeo depois. E tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que são os camaradas do Camarada Hidalgo. Então vocês podem ir lá fazer parte da nossa campanha. A nossa meta é uma meta simbólica, que é o que eu quero atingir para poder pagar um editor para o vídeo, para o nosso canal. Eu tenho já um editor, só que eu quero contratar ele oficialmente para poder pagar ele, para poder editar os vídeos que a gente faz por aqui, que eu infelizmente já não tenho tempo e nem capacidade de fazer isso. Mas, por favor, apoiem o canal. Com o preço de um cafezinho por mês, vocês já estão apoiando a gente aqui, um criador de conteúdo independente. Apoiem as pessoas que vocês acompanham na internet, muito bom. E é isso. Boa noite, chat. Espero que vocês tenham um ótimo resto de semana. Amanhã é sexta-feira, sextou. Aproveita a sexta-feira de vocês. E estamos de volta aqui no canal, né, mais ou menos nesse mesmo horário, 19, 20 horas. Só que com um joguinho. Então a gente vai continuar jogando aqui, conversando, que eu gosto de fazer muito isso, tá bom? Beijo, chat. Amo vocês. E tchau, tchau.